eu vou conversar com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Felipe, bom dia, um prazer enorme conhecer você, estarmos juntos aqui, com muita alegria mesmo. Tá tudo bem com você, Felipe? Muito obrigado, Mário. É um grande prazer estar aqui conversando com você e os seus ouvintes. É um grande prazer conversar com o povo da Bahia. Felipe, você é formado em ciência política pela Universidade Americana em Paris, na França, mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos, tem um currículo belíssimo. Eu assisti, inclusive, um trecho que passou na televisão do seu discurso, onde você aceita ser pré-candidato à presidência pelo Novo. Admirei bastante, gostei. Sinto firmeza, uma proposta nova. E eu queria... Você, inclusive, fundou o Centro de Liderança Pública, que é uma organização sem fins lucrativos, que ajudou a formar muitas pessoas politicamente que hoje desempenham ou tentam desempenhar a política, entendendo ela como fundamental para a vida de um país. Então, eu queria que você se sentisse à vontade para nos explicar aqui para a Bahia. Nós estamos ligados em todo o interior da Bahia, mais de 30 emissoras estão retransmitindo o que nós estamos conversando, além do YouTube. Sua proposta, quais são os seus objetivos, como será esse caminho que você está traçando? Bom, muito obrigado, Mário. De novo, é um grande prazer conversar com você e todos os ouvintes aí da Bahia. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Brasil precisa urgentemente voltar a crescer, a gerar renda e emprego para o país. O Brasil está parado, estagnado há mais de 20 anos. Esse é o fruto do populismo, seja ele de direita ou de esquerda. Um país que não cresce, que não gera emprego e que não gera renda. E o Brasil precisa voltar a crescer. Isso é fundamental para resolver a questão, principalmente, da pobreza e da desigualdade no país. Para que essa capacidade dos estados brasileiros de desenvolverem a sua real vocação econômica, né? Então, por exemplo, a Bahia, com esse oeste baiano, essa pujança do agro no oeste baiano, né? A questão do turismo, que é tão importante, e mesmo melhorar a parte da agricultura, do agro, do cacau, de tudo isso que são já atributos importantes da economia baiana. Mas o Brasil não consegue crescer. Portanto, esse potencial, veja só, o turismo brasileiro, que tem um enorme potencial, não representa sequer 3% do PIB, enquanto países como a Espanha, Portugal, Grécia, chega a representar mais de 20% do PIB. Imagina o potencial de gerar riqueza e emprego numa área dessa. E aproveitar, evidentemente, esse crescimento do oeste baiano para continuar sendo essa ponta de lança importante da exportação do agro brasileiro, esse agro que é competitivo, e mostrando que é possível conciliar o agro com o meio ambiente. Outra questão fundamental para atrair investimento. O Brasil vem perdendo muito investimento porque vem desmatando demais. E quanto mais o Brasil desmata, mais os investidores relutam em investir no Brasil. Então nós precisamos ter uma agenda voltada à abertura da economia brasileira para o Brasil voltar a ganhar competitividade, produtividade, atrair investimento. Precisamos conciliar o meio ambiente com o agro, fundamental para a atração de investimentos hoje em todas as áreas, inclusive saneamento básico, uma questão que afeta não só a Bahia, mas o Brasil inteiro. Hoje 100 milhões de brasileiros não têm acesso, né, a esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E isso mostra o que é este populismo de tantos anos que manteve isso no monopólio do Estado, e esse monopólio estatal não conseguiu levar o saneamento a todos os brasileiros. E agora, com o que nós teremos, as parcerias públicos-privadas, a questão das concessões e mesmo privatização, nós já temos como meta, em 2033, universalizar o saneamento básico. Isso vai ter enorme impacto na melhoria da saúde pública, principalmente das nossas crianças. Então, essa agenda que o Brasil vem retardando há tanto tempo, nós precisamos tratá-la com a maior urgência, porque somente ela vai gerar renda e emprego. Abertura econômica, conciliar meio ambiente com o nosso agro,
descentralizar o poder, tirar poder de Brasília, devolver mais poder para os estados e municípios, que é muito importante, e combater a pobreza com números, ou seja, olhando para os dados e entender que a melhor coisa para combater a pobreza, primeiro, é gerar emprego e, segundo, é ter programas focalizados em áreas que precisam de mais atenção. Portanto, esta é a pauta para o Brasil, essa é a pauta que nós temos de debater nessa eleição presidencial e acabar de nos iludirmos com esse populismo que sempre promete que ia entregar crescimento, entregou recessão econômica, prometeu entregar emprego e trouxe o maior recorde de desemprego da história do Brasil, 12 milhões de desempregados, prometeu combater a miséria e trouxe o maior número de miseráveis na história do Brasil, 20 milhões de pessoas hoje na miséria. Portanto, precisamos acabar de ter fé nesse auto-engano do populismo e olhar para as coisas como elas são. É isso que eu pretendo fazer na campanha, um debate aberto sobre os reais caminhos da retomada do crescimento da renda e do emprego no Brasil. Eu estou conversando com Felipe Dávila, ele é pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Felipe, eu fico preocupado com o seguinte: no Brasil, uma das coisas, no meu entendimento, piores que vem acontecendo ao longo de muitos anos é a falta da prioridade absoluta para a educação. Sim. Sem educação, a gente não dá oportunidade para as pessoas, a gente mantém essa disparidade entre ricos, poucos ricos e os pobres. A gente vive a elite cercada cada vez mais em condomínios fechados, em carros blindados. Por quê? Porque a grande margem da população, inclusive esse populismo que você se refere, trabalha muito em cima exatamente disso, da ignorância. Agora eu pergunto, Felipe, como quebrar essa polarização que existe hoje, que vem existindo, é como se fosse um eterno Fla-Flu, ou aqui na Bahia, Bahia e Vitória, só dois lados, não aparece alguém, sabe, com ideias novas, com propostas novas que consiga, né, ganhar o apoio popular. Como é que você acha que isso pode ser quebrado, essa hegemonia do populismo de direita e de esquerda? Olha, Mário, essa é uma ótima pergunta. Aliás, você tocou em dois pontos importantes: como quebrar a hegemonia e como resolver a questão da educação. Bom, primeiro nós vamos quebrar a hegemonia desse Fla-Flu, como você falou, desse Vitória e Bahia, de uma forma muito objetiva, conversando com as pessoas, mostrar às pessoas que o Brasil precisa de um presidente da República capaz de pacificar o país. Porque é por meio do diálogo, da união, é que nós construímos os laços da confiança. Sem confiança não há investimento no país. E sem investimento não há geração de renda e emprego. Então, o que essa polarização faz é esgarçar a confiança no país. E ao esgarçar a confiança do país, afugentar as pessoas que gostariam de investir no Brasil, porque sentem que o país é muito volátil, muito instável. E isso vem causando desemprego. Para você ter uma ideia em números, no Brasil, de 2010 a 2020, cresceu 2,5%. O mundo cresceu 32%. Ou seja, essa ausência de confiança, essa polarização, vem fazendo com que o Brasil se torne cada vez mais pobre, mais miserável, mais desigual. Esse é o resultado do populismo. Portanto, o jeito de começar a reconstruir o Brasil é por meio do diálogo, do entendimento. E aí, Mário, a política tem um papel muito importante, que é reconhecer as boas políticas públicas. Não importa quem começou. Se foi o governo passado que começou, por exemplo, uma boa política pública na questão, por exemplo, do Bolsa Família, vamos aprimorar o programa, melhorar o programa, mas não vamos descontinuar um programa. Se temos um bom programa de educação básica, por exemplo, na Bahia ou em Pernambuco, vamos continuar esses bons programas e seguir com esses programas em outras regiões do Brasil. Vamos dar crédito às pessoas que tiveram boas iniciativas, que ajudaram a melhorar a educação no Brasil. Então, essa história de honrar a boa política, dar crédito àqueles que estão fazendo a diferença na vida das pessoas, não importa quem é o governo, isso é um gesto de grandeza.
E nós precisamos de grandeza na política brasileira. Você estava dizendo a educação. Hoje, na educação brasileira, felizmente, Mário, não temos mais divergência de diagnóstico em relação ao que precisa ser feito. Todos nós sabemos que para resolver a questão da educação no Brasil, há pelo menos 5 medidas fundamentais. Precisamos investir na primeira infância, ali é uma área fundamental para começar esse estímulo intelectual da criança já de 0 a 6 anos. Precisamos focar na alfabetização plena das nossas crianças até os 8 anos de idade, e essa pandemia foi um desastre em relação a isso, como você sabe muito bem, e precisamos recuperar rapidamente esse aprendizado perdido num país que foi recordista de dias sem aula, 200 dias sem aula. O segundo país no mundo teve apenas 80 dias sem aula, então o Brasil perdeu muito terreno nessa área importantíssima da educação fundamental. Terceiro ponto é a formação do professor. Nós precisamos incentivar que as melhores pessoas ingressem na carreira do professor. E isso, evidentemente, não é só melhorar salário, é melhorar a qualidade do treinamento do professor. O professor precisa aprender a dar boas aulas. No Brasil, os professores sabem muita teoria e pouca prática na sala de aula, assim, como dar uma boa aula. Então, nós precisamos investir na carreira do professor, valorizar o professor. O quarto ponto é a questão do ensino médio em tempo integral. Nós já vimos como isso faz a diferença na qualidade do ensino. A criança tem que ficar na escola das 8 às 3 horas da tarde. E olha, no mundo inteiro é ensino integral, só no Brasil que nós falamos de ensino integral, em nenhum lugar do mundo a criança entra na escola às 8, sai meio-dia, ou entra ao meio-dia, 1 hora e sai às 5 da tarde. Então, a escola tempo integral, ela é muito importante. E, finalmente, os cursos profissionalizantes no ensino médio, para que os nossos jovens não abandonem o ensino médio. Hoje, quase metade dos nossos jovens abandonam o ensino médio porque acham que não está aprendendo nada importante que o ensine a ter uma profissão no futuro. Portanto, essas são as bandeiras da educação que nós precisamos implementar, e já há, sim, nichos de excelência na educação pública brasileira. Temos na Bahia mesmo, Pernambuco, Santa Catarina, Piauí, vários lugares, Maceió, Alagoas tem um programa extraordinário de educação da primeira infância, né? Em Pernambuco nós temos o Compass. Então, assim, vários exemplos importantes. Então, nós temos de aproveitar esses exemplos de sucesso e escalar. E para escalar, nós precisamos, sim, dar crédito aos governos que começaram isso. E não importa de que partido seja o governo. Só existe um partido para nós, né, Mário? Que é o Brasil. O Brasil precisa dar certo. Então, tudo que deu certo precisa ser reconhecido por governos, porque é a continuidade da boa política pública que faz com que melhore a qualidade do serviço público, seja a educação pública de qualidade, a saúde pública de qualidade ou a segurança. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Novo, nós estamos conhecendo aqui com alegria a participação dele aí. Felipe, agora eu queria que você falasse um pouco sobre sua experiência com esse Centro de Liderança Pública. Porque, veja bem, na última eleição, em 2018, o que dominou, de certa forma, foi a repulsa à política. Todo político é ladrão, todo político é corrupto, é sujo, a política é uma coisa suja, então vamos buscar quem não é político. Tivemos exemplo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados também, e o próprio presidente da República, apesar de ser político há muitos anos, como deputado federal, ele se apresentava como o antipolítico, em certo sentido. Então, isso criou também uma descrença da população que eu até tenho falado muito aqui, que tão importante é a eleição do presidente quanto do Congresso Nacional, porque o presidente sozinho não faz nada. Não é? E na maioria das vezes, aqui no caso da Bahia, você vê que as pessoas, você perguntar, você votou em quem para deputado federal, senador, você nem se lembra. Votou porque é amigo, votou porque recebeu uma ajuda, porque um emprego, etc. Então, essa experiência sua, que me parece extremamente importante, de formar lideranças que possam influir e entender um novo tipo de política, como é que funcionou, como é que você vê isso, por favor?
Olha, Mário, exatamente como você tocou um ponto importantíssimo. Hoje, 70% do eleitorado não se recorda em quem votou para deputado, né? Isso é muito triste. Como nós podemos cobrar, fiscalizar, reconhecer o bom parlamentar do mal parlamentar, reeleger o bom e fazer com que o mal perca a próxima eleição, se nós sequer lembramos o nome das pessoas em quem votamos? Portanto, o voto consciente é, sim, a maior ferramenta que nós temos para mudar o Brasil, o destino do Brasil nas eleições. E essa é outra eleição que testará a nossa capacidade de votar de forma consciente. O que é votar de forma consciente? É entender a história das pessoas que estão se apresentando, do futuro deputado, do senador, do governador, do presidente da República. Precisa entender a história dessas pessoas. Se o que elas fazem é o que elas falam. Porque muitas vezes as pessoas falam muito e não fazem. Por quê? Porque a história dela mostra que ela nunca teve comprometimento com aquilo que ela prometeu. Então é óbvio que ela não vai fazer uma vez chegando ao poder. Então, entender melhor, analisar melhor, avaliar melhor e dar este voto de qualidade, ele é fundamental para mudar o Brasil. Porque quem muda o Brasil somos todos nós eleitores. Somos eleitores, é ir à urna, escolher o nome certo, a pessoa certa. Isso faz toda a diferença no Congresso Nacional, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas e, evidentemente, na presidência da República. Mas, voltando ao CLP, o que nós fazemos? Nós ajudamos a melhorar a gestão pública nas cidades e nos governos estaduais. E aí o prefeito, por exemplo, escolhe um programa que ele gostaria de melhorar, por exemplo, como você bem mencionou, educação pública. Que indicador nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar, por exemplo, a questão da alfabetização das crianças no Fundamental 1. Então, o que o CLP faz? Nós vamos à cidade, mostramos os indicadores que nós vamos escolher para mensurar se essa criança está aprendendo ou não. Envolve a Secretaria de Educação, o prefeito, as escolas, os professores, os diretores, e aí sim criamos um programa para melhorar esses indicadores. O que precisa melhorar na formação do professor? O programa de alfabetização está correto ou não? Está entregando o que ele diz que deveria entregar no aprendizado da criança ou não? É preciso rever alguma política pública dentro do governo para melhorar esse indicador? Então, nós fazemos esse trabalho, vamos dizer, customizado com os prefeitos e os governadores, sempre baseado em dado e evidência, Mário, porque a única forma de saber se a política pública está melhorando ou não é nós determinarmos qual indicador que nós queremos melhorar, porque senão nós não sabemos se está melhorando ou não. E isso nós fizemos em várias áreas e várias cidades do Brasil. Por isso, eu tenho o prazer de, nesses 14 anos trabalhando com o CLP, ver esses nichos de excelência em política pública no Brasil. O Brasil tem enormes casos de sucesso em política pública. Infelizmente, essas políticas públicas de sucesso em alguns nichos não conseguem se federalizar, ou seja, espalhar pelo Brasil inteiro. Então, esta, para mim, é a maior missão hoje do presidente da República, fazer com que o Brasil aprenda mais com o Brasil que dá certo. Porque, sim, tem o Brasil que dá certo, esse Brasil que dá certo precisa ser valorizado, precisa ser mostrado para o resto do Brasil e precisa incentivar essa troca de experiências positivas, porque é assim que nós vamos melhorar a política pública no Brasil e a qualidade do serviço público para o cidadão. Felipe Dávila, agora fale um pouco sobre a sua proposta de campanha. Hoje nós vemos vários candidatos à chamada terceira via, a quebrar essa polarização, mas nenhum conseguiu ainda chegar perto de nenhum dos dois pré-candidatos que polarizam a eleição. Como é que você pretende trabalhar essa campanha sua, Felipe? Olha, Mário, de duas formas. Primeiro, andando pelo Brasil e conversando com as pessoas. Eu digo que a política hoje precisa voltar a conversar com as pessoas. O político tem mania de chegar num lugar e começar a falar o que ele vai fazer. Eu acho que nós precisamos sentar e conversar. Quanto mais conversar, mais realista se torna a proposta para melhorar o Brasil. Mas nós temos 3 pilares importantes aí na proposta. O primeiro é a abertura da economia brasileira. Por quê, Mário?
Você, como um conhecedor da história política, não só do Brasil, mas do mundo, sabe muito bem que nenhum país do mundo ficou rico fechando a sua economia. E o Brasil tem a segunda economia mais fechada do mundo. Essa economia fechada faz com que, primeiro, que o produto custe mais caro para o brasileiro. Porque o que acontece? Nós não temos concorrência, não tem competição, e o produto custa muito mais caro. Por exemplo, um telefone celular no Brasil que você compra custa o preço de 2 telefones celulares lá fora no exterior. Por quê? Porque tem reserva de mercado. O carro que nós compramos no Brasil custa 2 vezes mais caro que um carro que se compra fora do Brasil. Então, os produtos no Brasil acabam ficando muito mais caros. Por quê? Porque tem reserva de mercado e não tem competição. Como é que é o mundo lá fora? É o mundo que nós temos aqui no comércio brasileiro. Você vai, por exemplo, entra numa loja para comprar um sapato, averigua o preço, vai à loja ao lado, vê se tem o mesmo sapato por um preço menor, e aí você acaba comprando o melhor sapato pelo menor preço. É assim que funciona, porque isso é concorrência, competição. E o Brasil está fora dessa competição global porque manteve-se um país fechado. Então, é isso que eu estou dizendo. O mundo cresceu 30% nos últimos 20 anos e o Brasil cresceu 2%. Por quê? Porque ficamos fechados. Então, isso vem empobrecendo o Brasil, encarecendo o produto para as pessoas e perdendo o mercado lá fora. Então, cada vez mais, o mundo vende produtos sofisticados para o Brasil só consegue exportar commodity, ou seja, minério, soja, né? É isso que a gente exporta hoje. Então, precisamos ter mais competição. Abertura econômica, fundamental para gerar investimento, riqueza e fazer o Brasil voltar a competir internacionalmente. O segundo ponto é essa questão do meio ambiente. Hoje, para você ter uma ideia, existem mais de 200 trilhões de reais em investimento no mundo que diz que só vem para o Brasil se o Brasil respeitar o meio ambiente, respeitar as regras de governança, respeitar uma política de melhorar a qualidade social do país. Então, esses dinheiros estão carimbados com isso. Se nós continuarmos a desmatar, a destruir o meio ambiente, esse dinheiro não virá para o Brasil. E esse dinheiro é fundamental para a retomada do crescimento, da renda e do emprego, principalmente obras importantes de infraestrutura, que são grandes geradores de emprego no Brasil e melhorariam drasticamente a vida das pessoas, como nós mencionamos no começo da nossa conversa, a questão do saneamento básico. E fora estradas, né, portos, aeroportos, que o Brasil precisa muito para melhorar sua competição internacional. O terceiro ponto que eu chamo a atenção é a questão que eu chamo da digitalização do governo. O que é digitalização? Eu falo que é empoderar o cidadão com os números para ele poder ter serviço público de melhor qualidade. Por exemplo, ao invés de você ficar na fila do hospital, você vai poder, pelo seu telefone celular, marcar uma consulta médica. E você vai poder avaliar se essa consulta médica foi boa, média ou ruim. Você vai poder receber, por exemplo, o boletim do seu filho e você vai poder avaliar se aquele seu filho está aprendendo ou não, ou se o professor que ensina o seu filho é um dos melhores avaliados ou não. E aí cobrar da escola, porque na classe do meu filho tem um professor que não é tão bem avaliado e na classe do meu outro filho tem um professor que é muito bem avaliado. Então, essa história do empoderamento do cidadão, o cidadão ter as ferramentas para poder avaliar o serviço público, melhorar o serviço público, para o pequeno empresário não ter de enfrentar essa burocracia para obter licença de funcionamento, licença ambiental para começar um processo. Então, a digitalização vai ajudar a desburocratizar a vida do cidadão, a melhorar a qualidade do serviço público, porque o cidadão terá um poder maior para poder avaliar esse serviço. E o quarto ponto, como você bem tocou, é a questão da educação. Precisamos ter foco central na educação, principalmente na educação fundamental. É aí que as nossas crianças, não há emprego no mundo futuro sem conhecimento. Conhecimento é o que vai garantir emprego. Portanto, crianças que não são bem educadas não terão chance na vida de conseguir bons empregos no futuro. A educação é a peça-chave. Então, essas são as 4 propostas. E, na verdade, Mário, a terceira via só vai conseguir ser a única via do Brasil se nós discutirmos essas propostas. Porque se ficar a conversa de cacique político tomando café para decidir que a terceira via é o candidato que está na frente na pesquisa ou que tem menos rejeição, essa conversa não progride. A conversa que interessa hoje ao eleitor é como é que o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego. É isso que as pessoas querem saber. Se nós não debatermos essa questão, a conversa da terceira via não vai progredir.
Portanto, vamos focar naquilo que a população está querendo: renda, emprego e retomada do crescimento econômico. Muito bem, Felipe, olha, muitíssimo obrigado. Foi um prazer te conhecer. Espero que ao longo da campanha, passando aqui pela Bahia, você venha fazer uma visita e a gente bater um papo mais longo ainda com os nossos ouvintes. Eu acho que esse tipo de debate é fundamental. A gente não pode ficar somente tô aqui, eu tô ali, tô aqui, eu tô ali. A gente precisa de coisas novas, a gente tem que fomentar a conversa, o debate, a inquietação, mostrar esses lados, porque, como você disse, é um negócio de um cacique encontra com outro para poder fazer um acordo daqui, um acordo dali, quem está na frente, quem está... Eu espero, foi um prazer, uma alegria, muito obrigado e espero que a gente volte a conversar outras vezes. Estaremos à sua disposição aqui, Felipe. Muito obrigado, Mário, um grande prazer. E é isso mesmo, você deu o melhor conselho. Não vamos votar no mal menor, porque o mal menor só piorou o Brasil. Nós precisamos votar no melhor. E por isso entender as propostas, as ideias dos candidatos, seja ele a deputado, a governador, a presidente da República. Muito obrigado, Mário. E estarei na Bahia provavelmente aí na última semana de abril ou na 1ª de maio e certamente passarei aí para te dar um abraço e conversarmos pessoalmente. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes. Venha mesmo.